Graça e a paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a Escritura no livro do Eclesiastes, capítulo de número 1. Livro do Eclesiastes, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos 11 primeiros versículos deste texto. Diz assim a santa palavra de Deus. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, nós te adoramos, ó Pai amado, na beleza da tua santidade. Com a tua santa palavra, ó Pai, aberta agora diante de nós e que foi lida, Senhor amado, nós pedimos a ti, Senhor, aplique a verdade da tua palavra à nossa mente, ao nosso coração, de forma que sejamos desafiados pelo teu Santo Espírito, Senhor, a vivermos de acordo com a tua palavra, a vivermos de acordo com a tua vontade, Senhor. Aplica essas verdades à tua igreja, Senhor. Edifica a tua igreja nesta manhã, Senhor, com a tua santa palavra. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida é um presente precioso de Deus. A vida é um presente precioso de Deus. E quando nós falamos sobre vida, existem muitas opiniões que são dadas sobre a vida. E eu gostaria de citar algumas delas para os irmãos aqui. Por exemplo, Charles Chaplin, falando sobre a vida, ele diz que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria, viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Albert Einstein também disse: a vida é como uma bicicleta. Para manter o equilíbrio, você tem que continuar se movendo. Charles Colson falou: a vida boa é aquela que é transformada pelo amor de Deus, que segue a vontade de Deus e que se concentra em servir aos outros. Isso significa que a vida boa é mais do que felicidade, é alegria, um contentamento profundo que vem de dentro e que transcende as circunstâncias externas da vida. John Lennon também falou sobre a vida e ele disse que a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. E para os mais novos, que pensaram que eu não ia citar ninguém da atualidade, a Locke também falou sobre a vida. Ele disse que a vida é um mar de possibilidades, então mergulhe fundo e viva intensamente. Charles Swindoll disse: a vida é 10% do que nos acontece e 90% como reagimos a isso. Sproul disse que a vida é um dom de Deus e deve ser valorizada e usada para a glória de Deus. E, finalmente, João Calvino disse que a vida é um chamado para vivermos para a glória de Deus e para o bem dos outros. É bem provável que você tenha gostado de algumas dessas definições da vida e torcido o nariz para as outras. Porque é assim mesmo, quando se trata sobre falar sobre a vida, todos temos opinião sobre a vida e como ela deve ser vivida e como ela deve ser encarada. Mas a verdade, meus irmãos, é que
a única opinião verdadeira sobre a vida, que nós podemos ter certeza de ser verdadeira, é aquela que for baseada na santa palavra de Deus, naquilo que Jesus, por exemplo, falou sobre a vida, aquilo que Jesus ensinou. Em João 10, versículo 10, Jesus disse: "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Portanto, meus queridos, a vida, ela é preciosa, ela é um presente de Deus. E neste texto, o pregador, como se denomina o autor do livro de Eclesiastes, ele nos ensina algumas coisas a respeito da vida. E a primeira delas é de que a vida é breve. A vida é breve. Nessa primeira parte, que nós vemos dos versículos de 1 a 7, nós vamos falar sobre como a vida é breve. E o autor desse livro se denomina como filho de Davi, rei em Jerusalém, e a tradição da igreja tem dado a autoria desse livro a Salomão, e é bem provável que tenha sido Salomão quem escreveu esse livro. E se nós olharmos para a vida de Salomão, Salomão foi aquele filho de Davi que foi levado ao trono depois da morte de seu pai, e certa vez Deus aparece a Salomão e diz que Salomão pode lhe fazer um pedido que lhe será concedido. E o pedido que Salomão faz é de que ele tenha sabedoria para governar o povo. Deus, então, dá sabedoria a Abraão, sabedoria incomparável a Abraão, a Salomão. E, mais do que isso, Deus também dá riquezas a Salomão. Salomão torna o reino de Deus, à época, o cumprimento de uma profecia antiga já, de que Israel seria luzeiro para as nações, e nós vemos isso durante o reinado de Salomão. As nações vêm até Jerusalém para ver o que o Deus de Salomão faz ali em Jerusalém. Mas acontece que Salomão, na sua história, ele confunde a sabedoria divina com suas estratégias humanas. E ele pensa que, se ele começar a casar-se com mulheres das nações vizinhas, ele vai ter paz com essas nações e vai conseguir acordos políticos, e assim ele faz. Só que isso era reprovável por Deus. E isso se torna, então, a derrocada de Salomão. A Bíblia diz que Salomão chegou a ter 700 mulheres e 300 concubinas. Essa foi a derrocada de Salomão. E o que nós temos no livro de Eclesiastes é esse homem arrependido da vida que viveu, fazendo agora o que nós podemos dizer uma pesquisa de campo, olhando para a própria forma como viveu sua vida e tentando buscar um significado para tudo isso. É isso que nós encontramos aqui neste livro. Se nós fôssemos falar de Salomão e compará-lo com alguém dos nossos dias, nós poderíamos dizer que é aquele cara que viveu e curtiu todos os prazeres que a vida pode oferecer. E quando nós pensamos assim, um homem rico, poderoso, que teve tudo o que quis e que viveu tudo o que quis, e ele irá escrever um livro, nós poderíamos esperar que o nome do livro que ele escrevesse fosse algo do tipo assim: Os 7 hábitos das pessoas altamente sucedidas, bem-sucedidas. Mas não é isso que nós vemos no livro do Eclesiastes. No versículo 2, Salomão dá o tema dessa sua pesquisa sobre a vida. E ele diz então: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vaidade, nos nossos dias, tomou um significado um pouco diferente do que ele tem aqui nas Escrituras. Vaidade hoje significa uma pessoa que está mais preocupada com si, com a sua própria imagem, do que qualquer outra coisa. Essa é uma expressão da vaidade, mas vaidade, na verdade, significa literalmente sopro, vapor. Algo que não tem consistência, não tem materialidade. Salomão diz que a vida debaixo do sol, ela é vaidade de vaidades. E aqui ele usa aquilo que nós chamamos de superlativo no hebraico. No hebraico não existe superlativo, muitíssimo, grandíssimo, não existe esse tipo de superlativo. Então, o que eles fazem? Eles usam repetições.
E ele então diz vaidade de vaidades. Por quê? Porque ele está afirmando, ele está trazendo essa ideia de que é tudo vaidade, é muita vaidade, é muita brevidade. Há muito, é um sopro, é um vapor. Lá no sul, no inverno, aqui eu não vi isso acontecer ainda, mas no inverno lá no sul, a gente levanta pela manhã e a nossa respiração, a gente pode vê-la, né? Nós respiramos e aquele vaporzinho sai assim, né? Mas logo ele se dissipa. É basicamente isso que Salomão está falando sobre a vida. A vida é como um sopro. Diante da eternidade, o que é a vida? O que são 80 anos aqui, diante da eternidade? É como um vapor, é como um sopro. Esse versículo, meus irmãos, ele é contundente. E ele é colocado aqui pelo autor com o desejo de nos chocar. É como se ele estivesse balançando o barco, sacudindo a árvore, para cair a ficha, né? Para aqueles mais antigos do tempo do orelhão, né? É aquela sacudida no orelhão para que a ficha cair. Você tem que se aperceber disso. A vida é breve. Salomão está dizendo que a vida tem propósito, mas, materialmente falando, ela é curta e ela acaba rápido. É isso que ele está nos dizendo. Você vive por um tempo e depois você se vai. Tudo que você tem será passado para a próxima geração, para os seus filhos, e eventualmente você será esquecido. Então é importante que nós pensemos além do materialismo para encontrarmos um propósito maior para a nossa vida, um propósito que transcenda a materialidade da vida, a própria existência dela. Salomão, então, segue o seu tema no versículo 3 com uma pergunta. E a pergunta que ele faz é a seguinte: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito? Em outras palavras, ele está dizendo aqui que nada do que nós fazemos nesta vida parece ter muito sentido, porque tudo passa tão rápido. E ele usa a expressão debaixo do sol. O que Salomão faz quando usa essa expressão é que ele está se referindo à vida terrena, à vida vivida aqui. Uma vida vivida aqui nessa terra, como se Deus não existisse, como se não houvesse eternidade, como se não houvesse outra coisa, essa é a vida vivida debaixo do sol. E esse tipo de vida não tem sentido algum. O trabalho feito numa vida assim não tem proveito nenhum, não tem resultado positivo algum, não tem validade. É isso que ele está nos ensinando aqui quando ele faz essa pergunta. É uma pergunta retórica, porque a resposta dela é óbvia. Uma vida vivida sem Deus não tem proveito. A vida vivida debaixo do sol, sem Deus, uma vida que não leva em consideração Deus, a eternidade, é uma vida sem sentido. É como se a vida fosse, então, uma espécie de uma bolha isolada de todo o universo, que assim que é estourada, some e desaparece, e não deixa nem lembrança. A verdade é que as mães sabem muito bem que sempre nas tarefas de casa há mais tarefas a serem feitas. Sempre há mais pratos para serem lavados, sempre há mais roupa para ser lavada. O banheiro parece que nunca está limpo. A casa parece que precisa sempre de uma vassourada a mais. O serviço nunca acaba. Os pais também sabem disso. Depois de uma semana cheia de trabalho, há mais trabalho para ser feito em casa. Há um jardim para ser limpo, há uma garagem para ser organizada, há a responsabilidade com os filhos. Parece que o trabalho nunca acaba. E esse trabalho, a gente sabe que ele é bom, e nós fazemos ele com gosto. Mas a verdade é que é um grande perigo aqui, meus irmãos. Há um grande perigo aqui. E qual é o perigo que nós temos aqui? É que nós podemos, em conta dessa rotina de trabalhos e de afazeres, nós colocarmos nossa vida como se fosse num piloto automático e nos afogarmos na rotina dos trabalhos, da nossa agenda, daquilo que nos é colocado para ser feito. E a verdade é que o mundo moderno, ele nos estimula a isso. Ele nos estimula a abrirmos nossa agenda e acharmos mais um buraquinho nela para mais alguma tarefa ser feita.
E assim nós esqueçamos daquilo que é realmente importante. E o nosso devocional, que era de 30 minutos, passa a ter 20. E o nosso devocional, que era de 20, agora passa a ter 15, até o ponto de que nós não temos mais vida devocional. Até o ponto em que nós não temos mais tempo de qualidade com nossas famílias, onde nós apenas cumprimos obrigações dentro de casa. Esse grande perigo que nós corremos. É esse tipo de vida, esse tipo de trabalho que não tem nenhum proveito debaixo do sol. Porque é um trabalho feito sem Deus, um trabalho feito sem levar em consideração a Deus. E nós não podemos esquecer do velho ditado que diz que nós não vivemos para trabalhar, mas trabalhamos para viver. É um ditado popular, mas que funciona muito bem aqui. E, infelizmente, o mundo de hoje nos empurra com essa mentalidade. Mas a pergunta é, mas será que não há outra opção? Será que nós temos que nos entregar a esse ativismo, a essa loucura que os nossos tempos têm nos colocado como aquilo que deve ser feito? Bom, nós vamos deixar essa explicação mais fácil de entender olhando para aquilo que Salomão explica quando ele fala do significado desse versículo 3 aqui, dessa sua pergunta. E ele cita alguns exemplos da natureza, na verdade 4 exemplos da natureza, para mostrar que não há vantagem em trabalhar só para ter coisas materiais, porque tudo na vida vai e vem e não muda. Ele fala da terra, em primeiro lugar, no versículo 4. E aqui ele está comparando a vida humana com a terra em si, com o nosso planeta. Enquanto as gerações humanas vêm e vão, a terra sempre permanece constante. E ele escreve assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. É como se você estivesse caminhando pelo deserto, deixando pegadas na areia, mas logo o vento vem e as apaga, como se ninguém lembrasse que você algum dia passou por lá. Suas pegadas são apagadas. As páginas dos jornais, elas todos os dias mostram nascimentos e mortes, mas a terra continua a mesma. Ele também usa o exemplo do sol, e ele fala assim: o sol se levanta, no versículo 5, o sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. É claro, meus irmãos, que nós sabemos que não é o sol que se move, ao redor da terra, mas sim a terra ao redor do sol. Mas aqui é o ponto de vista do observador. Quando nós olhamos para o céu, quem está se movendo? É o sol. Então, apenas essa explicação científica aqui para isso que está sendo usado aqui. Mas o exemplo não tem a ver com isso. O exemplo está exatamente nesse movimento do sol. E o que ele diz é que o sol está sempre fazendo a mesma coisa. Ele nasce e ele se põe, ele volta para o mesmo lugar. Ele é como um corredor, um corredor que não para de correr sempre na mesma pista, sempre fazendo o mesmo circuito. Cada dia passa sempre da mesma forma, assim como as gerações vêm e vão. Ele também usa o exemplo do vento. Versículo 6, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Agora, o que ele nos mostra aqui é que o vento tem esse percurso de norte a sul, e ele usa a ideia de dar voltas e mais voltas, e é a sensação de que o vento não tem um destino certo. A vida debaixo do sol, vivida sem Deus, é como esse vento que não tem propósito, que não tem para onde ir, que simplesmente fica sempre repetindo o mesmo circuito. E ele usa por último o exemplo dos rios, versículo 7. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. E o que ele reforça aqui é a sensação de que a gente não está fazendo nada se vivemos uma vida sem propósito. Essa é a ideia. É como o rio tentando encher o mar. Ele nunca conseguirá encher o mar. Uma vida vivida sem propósito é como os rios que desaguam no mar e nunca são capazes de enchê-lo. A vida é breve, meus queridos. A vida é breve e por isso nós precisamos de um propósito para ela. Nós precisamos de um propósito para viver. E o propósito que nós encontramos na vida é vivermos nossa vida
no Filho de Deus. A nossa vida deve ser vivida em Jesus Cristo. No texto que nós lemos em Hebreus, já na liturgia do nosso culto de hoje, Hebreus 12, versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vivamos nossa vida, porque a vida foi nos dada com um propósito. E qual é? E como é que deve ser vivido? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A vida é um dom precioso de Deus, mas nela nós encontramos alguns obstáculos. Nós precisamos estar sempre com os nossos olhos fixados em Cristo Jesus. E assim nenhum obstáculo será intransponível nesta vida. Nós andamos aqui, nós somos salvos por Jesus Cristo para a vida eterna. Essa é uma verdade maravilhosa, mas é verdade também que nós já passamos a viver essa vida eterna aqui. Essa nossa vida aqui já é o início da nossa vida eterna. Nós recebemos nova vida em Cristo Jesus. E nós devemos viver aqui como peregrinos. Verdade, ainda não estamos na nossa terra, mas estamos vivos para a eternidade em Cristo Jesus. Por isso essa vida já faz parte da vida eterna. Nós temos este grande propósito de sermos moldados por Deus, de sermos transformados por Ele, a imagem de Cristo Jesus, de glória em glória, a imagem de Cristo Jesus, até que estejamos prontos e perfeitos para vivermos a eternidade na glória do céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse deve ser o propósito das nossas vidas, viver uma vida aqui para a glória de Deus, para então vivermos a eternidade na glória de Deus. Salomão então argumentou em primeiro lugar que a vida é breve. E agora dos versículos 8 a 11, ele compartilha também que a vida é frágil. Nesses próximos 4 versículos aqui, Salomão nos mostra a fragilidade da vida e que em algum momento todos nós poderemos ficar desapontados com algumas situações da vida. E isso acontece por 3 razões principais. Não importa o quanto você tente, se você quiser viver a sua vida sem Cristo, nunca vai ficar completamente satisfeito com o que tem. Nada de novo realmente acontecerá e no final das contas ninguém se lembrará de vocês. Se você tentar viver uma vida sem Cristo, essas 3 coisas são certas que acontecerão. Primeiro ele fala, no versículo 8, que não haverá nenhuma satisfação, que não há nenhuma satisfação debaixo do sol. E o que ele afirma aqui, que nada é verdadeiramente gratificante, ele escreve assim: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que ele expressa aqui é aquela ideia que foi perpetuada pelos Rolling Stones, ainda nos anos 60, quando escreveram aquela canção I Can't Get No Satisfaction. Eu não posso ter satisfação. Assim como Salomão, os Rolling Stones tinham tudo: dinheiro, fama. Viviam a vida que queriam viver, mas não eram satisfeitos. Assim como Salomão, não conseguiram encontrar satisfação numa vida vivida sem Deus, numa vida vivida debaixo do sol. E essa é a grande verdade. Se nós buscarmos satisfação nas coisas que a vida pode nos dar, ou mesmo nas bênçãos que Deus nos dá nessa vida, se a nossa satisfação não estiver em Cristo, mas estiver, por exemplo, nas bênçãos, mesmo a família, mesmo a igreja, coisas boas, mas que, se tiradas do seu lugar e colocadas à frente de Deus, fazem com que nós nunca estejamos satisfeitos. Você nunca estará satisfeito se a sua satisfação não estiver em Cristo Jesus, no Senhor, no nosso Senhor e Salvador Jesus.
Blaise Pascal, famoso cientista, teólogo, matemático, físico, ele disse uma das suas frases célebres: há um vazio em forma de Deus no coração de todo homem, que não pode ser preenchido por qualquer coisa criada, mas somente pelo próprio Deus. Nada pode satisfazer o homem que não seja o próprio Deus, o seu Criador. Nós precisamos estar cientes disso para que vivamos uma vida boa. E quando nós não podemos obter satisfação nessa vida e nós entendemos isso, nós podemos saber que em Cristo Jesus nós encontramos a verdadeira satisfação. E como é maravilhoso nos lembrarmos do dia em que nós encontramos a satisfação em Cristo Jesus. Aquele dia em que nós olhamos para as Escrituras, olhamos para nós mesmos, olhamos para Deus e entendemos o verdadeiro significado da vida. Que satisfação maravilhosa! Pecadores que mereciam o inferno e que foram resgatados pela graça de Deus. Há satisfação maior do que essa? Sem merecer nada, nós recebemos tudo. Mas Salomão continua, e ele diz que também não há nada novo debaixo do sol. Versículos 9 e 10. Ele escreve: o que foi é o que há de ser, e o que se fez o se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. O que ele está enfatizando aqui é que, embora haja avanços tecnológicos na nossa história, na sociedade, inovações, os desejos e as necessidades humanas continuam as mesmas, são as necessidades e desejos básicos. É disso que ele está falando, e ele está argumentando que debaixo do sol não há vantagem em trabalhar, porque o trabalho não resultará em nada de novo, apenas no que já foi feito. Mesmo quando parece que algo novo está acontecendo, é apenas porque as pessoas se esqueceram do passado. A verdade é que muitos de nós não conhecem a história. E às vezes achamos que estamos fazendo coisas novas e estamos apenas repetindo o passado. Quando nós não conseguimos encontrar nada de novo nesta vida debaixo do sol, nós podemos nos lembrar que Cristo nos fez nova criação, que Cristo fez em nós um novo nascimento. Em nós Ele fez as coisas todas novas. Novo homem, nova criação. Se não há nada novo debaixo do sol, se não há nada novo nessa vida aqui terrena, em Cristo nós temos toda a novidade de vida. Mas Salomão continua no versículo 11, ele diz que também não há nenhuma lembrança debaixo do sol. Ele nos diz assim: já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. E nós podemos ver isso só olhando para as notícias de esportes. Futebol, por exemplo. O jogador se machuca e fica 2 jogos sem jogar, parece que a torcida já esqueceu do cara. Já nem lembra quem ele é. Nós podemos ver isso. É muito fácil ver como facilmente nós nos esquecemos das pessoas. A verdade é essa mesmo. Atletas famosos, pessoas famosas, desaparecem e nós nem percebemos. E às vezes a gente está rodando ali o feed do YouTube, né? E aí aparece ali aquele cantor que você ouviu lá nos anos 80, né? Aqueles que são mais antigos, né? De repente ele aparece ali velho já, com os cabelos grisalhos. Olha só, fazem acho que uns 40 anos que eu não vi esse cidadão. Nós nos esquecemos. Não há lembrança, ele diz. A verdade é que no final das contas, quase ninguém será lembrado no futuro. Daqui a 100 anos, quase todo mundo de nós aqui terá sido esquecido. Essa é uma verdade que Salomão aponta aqui. Mas a verdade, meus irmãos, também é que quando nós sentimos que ninguém se lembra de nós ou se lembrará de nós, que esse sentimento ruim possa nos aterrar,
nós podemos confiar na verdade de que Deus se lembra de nós e de que um dia nós poderemos vencer este mundo e receber um novo nome que o próprio Cristo nos dará. Enquanto isso, a melhor maneira de nós vivermos debaixo do sol é vivermos nossa vida em Cristo Jesus, nossa vida no Filho de Deus. Ele disse em Mateus 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Concluindo, meus queridos irmãos, colocando os óculos bíblicos, nós podemos ver como Salomão conclui o seu livro. Vire algumas páginas à frente e vamos até o capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Aqui está o resultado da pesquisa que Salomão fez da vida, sobre a vida debaixo do sol. E ele diz assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Estes dois versículos aqui e a mensagem de toda a Bíblia nos ensinam que a melhor maneira de viver é viver em Cristo Jesus, é estarmos em Cristo Jesus. A boa notícia, meus queridos, é que Deus não nos deixou sozinhos nessa vida. E se você crê no Senhor Jesus, se você já creu nele como seu Senhor e como seu Salvador, a sua vida não é vã. A sua vida não é vaidade de vaidades, de forma alguma. Ela tem significado, ela tem propósito. Porque Cristo traz paz e oportunidade de viver de forma plena aqui, neste mundo tenebroso, é verdade. Mas se você está longe de Jesus, se você tem deixado com que a rotina do nosso dia tenha tirado o tempo que é devido a Deus da sua vida, se você está longe de Cristo, a vida pode ser muito frustrante, meu querido, é uma verdade que eu não posso escondê-la. O próprio texto nos apresenta isso. Frustrante e sem sentido. É como se estivesse você preso numa vida sem rumo, e a única solução é que você se renda a Cristo Jesus e busque nele a verdadeira satisfação da sua vida. Jesus disse que pode haver sentido e proveito nessa vida enquanto vivemos aqui. Ele diz assim, no texto de Mateus, capítulo 6, 19 a 24, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus diz mais em João, capítulo 6, versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. A mensagem de Jesus é muito clara. E o texto de Eclesiastes que nós lemos nesses primeiros 11 versículos traz importantes informações, importantes reflexões sobre a vida. A vida é breve e a vida é frágil. E embora existam, meus irmãos, diversas opiniões, como nós já vimos,
sobre a vida. A verdade é que a vida é um bem, é um dom precioso que Deus nos deu. E a única opinião verdadeira que nós temos sobre a vida é a que emana da palavra de Deus. E Jesus veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Porém, esse texto nos alerta aqui também que a vida é breve, que a vida é transitória, que ela é como um sopro, como um vapor, e que tudo é vaidade. Por mais que nós busquemos realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos, tudo é passageiro e nós não temos controle nenhum sobre o futuro. Portanto, o que nós precisamos é valorizar cada momento das nossas vidas e vivermos esta vida com um propósito, buscando a glória de Deus e o bem do nosso próximo e o bem dos outros. Portanto, queridos, pare de gastar o seu tempo, as suas forças, os seus recursos com o que é transitório. Invista naquilo que tem valor eterno. Invista seu tempo, sua força, seus recursos no Senhor, naquilo que tem valor eterno. Deixe a sua vida a serviço do Senhor. Deixe que os ímpios gastem suas vidas em busca de dinheiro, fama e recursos materiais. Gaste a sua no Senhor. Invista na eternidade. Ajunte para você tesouros no céu. Viva a vida abundante que Cristo lhe deu, para a glória dele. Amém.